Diferença contábil ainda entre custos e despesas. Olha só, gastos incorridos para a elaboração do produto são classificados como custos. Ou seja, tudo aquilo que eu utilizo para construir, para elaborar o meu produto, para produzir o meu produto, né, ele é custo. Ok, gente? Estes custos, eles vão para as prateleiras, tá? Por quê? Quando eu estou vendendo um produto, eu estou vendendo, obviamente, o custo também que foi empregado nele. Gastos incorridos após a disponibilização do produto devem ser classificados como despesa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um custo para poder armazenar esse produto, por exemplo, um produto que tem que ficar numa estufa bonitinha, iluminada, esse consumo de energia ali, né, ele vai ser o quê? Uma despesa em cima, né, do meu produto, né? Eu tenho que embutir tudo isso, obviamente, lá no final da ponta, né, da minha informação de preço de venda. Diferença contábil entre custos e despesas. Olha só, nós temos, primeiro, valores irrelevantes devem ser considerados como despesas. Valores irrelevantes. Valores relevantes, que têm sua maior parte considerada como despesa, com a característica de se repetirem a cada período, ou seja, todo mês, devem ser considerados em sua íntegra. Valores com rateio extremamente arbitrário devem ser considerados como despesa de um período, ok? E gastos com pesquisa e desenvolvimento é o quê? Despesa ou diferido a ser amortizado como custo de períodos futuros. Então, aqui agora a gente tem um quadro que é o quê? A diferença contábil entre custos e despesas. Olha só, duas coisas que nós vamos trabalhar bastante a partir de agora. Balanço patrimonial e DRE. No balanço patrimonial, nós temos basicamente a análise de quê? Dos custos diretos e indiretos e dos estoques, materiais diretos, produtos em elaboração e produtos acabados. Né? Na DRE, nós vamos ter o quê? A análise de cima para baixo. Receitas, que é o quê? A venda, né? São as vendas da empresa, abatidas dos seus custos, ok? Que vai me dar o quê? Um lucro bruto. Abatido das minhas despesas, eu vou ter um lucro líquido. Ok, gente? Então, aqui agora eu tenho um exemplozinho básico da fábrica Cocobon, né? Sobre lucro unitário ou percentual de um produto. Então, eu tenho lá, ó, olha só para a gente começar a entender como funciona isso e como que a gente vai entender a DRE mais à frente. Olha só, primeiro, eu tenho lá a receita do produto, né? De uma unidade do produto da fábrica Cocobon, né? Essa receita ou o valor de venda foi de R$3. Eu tive um custo, né, do produto vendido ou custo da mercadoria vendida, CPV e CMV, né, a mesma coisa, custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, que é igual ao quê? A R$1,80. Eu tiro o valor da venda menos o custo, eu tenho um lucro bruto de R$1,20. Menos as despesas, né, recorridas aí para esse produto, eu tenho 60 centavos de despesa, então vai me sobrar um lucro líquido de 60 centavos. Ok, gente? Então, baseado nesse cálculo, eu tenho aqui um cálculo da minha margem de lucro. Margem de lucro é o quê? O lucro dividido pela venda vezes 100. Tá? Lucro dividido pela venda vezes 100. Então, eu tenho aqui, ó, lucro líquido, 60 centavos, dividido por R$3, que é o valor da minha venda, né, ou receita, vai me dar um valor de 0,20 vezes 100, 20%. Então, eu tenho uma margem de lucro de 20% na venda de um produto, né, daí da nossa fábrica Cocobon. Temos ainda a classificação de custos quanto à forma de associação aos produtos. Olha lá. Então, nós temos os custos diretos ou primários, que são o quê? Os custos diretamente incluídos no cálculo dos produtos sem necessidade de rateio. Tá? Temos os custos indiretos, que são o quê? Que são aqueles o quê? Que necessitam de algum critério de rateio
para serem atribuídos aos produtos. E temos ainda os custos de transformação, que são aqueles que consistem no esforço agregado, pela empresa para a obtenção do produto. Por exemplo, mão de obra direta mais custo indireto de fabricação. Mais à frente a gente vai destrinchar isso. Temos ainda custos fixos. Olha lá, primeiro, não variam qualquer que seja o volume de produção. Existem mesmo que não haja produção. Ou seja, tudo aquilo que é fixo, ele não vai variar, né? Qualquer que seja o meu volume de produção. Né? E eles existem mesmo que não haja produção. Um exemplo de custo fixo. Aluguel da fábrica ou do ponto comercial. Né? Mais o que? A mão de obra, né? O salário do trabalhador. Né? Eu tendo produção ou não, eu vou ter que pagar. Né? Então, ele é um custo fixo. Variáveis. Seu valor total altera-se diretamente em função das atividades da empresa. Quanto maior a produção, maiores os custos. Ok? Ou seja, tudo aquilo que se altera de forma variável. Se eu produzir 100 unidades de um produto, eu vou gastar X reais de energia. Se eu produzir 1000 unidades do produto, ou seja, 10 vezes mais, eu vou gastar 10 vezes mais energia. Ok? E tem também os custos semifixos, que são o quê? Fixos até determinado patamar, passando a ser variáveis a partir desse patamar. Por exemplo, a conta de água. A conta de água ela tem um valor fixo, né? Médio, calculado baseado no histórico da empresa, e também tem o quê? Uma parte que é variável a partir do momento que eu aumento demais a minha produção e eu começo a consumir muito mais água. E também tenho os semivariáveis, né? Que são aqueles que se mantêm fixos dentro de certos limites, os quais alterados alteram-se os custos para um novo patamar. Por exemplo, uma supervisão de fábrica. Né? Quanto mais caro eu pago uma consultoria, né? Obviamente eu estou elevando o patamar de custo, né? Da minha produção. Ok, gente? Então aqui a gente tem agora um quadro exemplificando melhor isso. Olha só, os custos fixos, né? Eles se mantêm o quê? Fixo. Né? Vai passando o tempo, ele permanece fixo. Ok? Independente da quantidade produzida. Olha só. Nos variáveis, ele vai subindo, né? De acordo com a minha produção. Quanto mais eu produzo, vindo aqui para a direita, maior o valor do meu custo. Tá? Nos custos semifixos, eu tenho aí, ele vem fixo até uma parte, né? E depois ele varia de acordo com aquilo que eu estiver produzindo a mais. E já os semivariáveis, eles também dão saltos. Olha só aqui, a escadinha. Ele vai saltando de acordo com a quantidade que eu produzo. Ok? Então, vamos lá. Classificação das despesas fixas não variam em função do volume de vendas. Variáveis variam em função do volume de vendas. Ok? Classificando, então, aí, classificação dos sistemas de custeio. Né? Nós vamos ter aí, primeiro, mecânica de acumulação. Ela é o quê? Ela pode acontecer por ordem específica e por processo. E também grau de absorção. Né, por absorção e também custeio direto. E momento da apuração, que pode acontecer o quê? Pós-calculados, pré-calculados e padrão. Esse a gente não vai focar muito a fundo com vocês, porque a matéria deveria exigir uma quantidade de horas muito maior do que aquilo que a gente necessita. Por isso a gente vai focar só mais naquilo que a gente realmente precisa, ok?